Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do TJ no que diz respeito aos cargos de chefia. Então o objetivo aqui é te mostrar o que vem depois que você se torna um escrevente e aquilo que você ainda pode se tornar estando lá trabalhando ao longo dos anos. Fica aí até o final do vídeo para você ver. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o TJ em si em dois aspectos. Primeira coisa, a gente acha que quando a gente vai fazer a prova ali e tal, ser nomeado, que a gente sempre vai trabalhar na atividade fim do TJ. Atividade fim, o que é? Você ficar lá no cartório, certo? Fazendo toda a atividade judicial em si, digamos assim. Porém, existe um grande trabalho no TJ também no que diz respeito à área administrativa. Então, que funciona basicamente aqui na capital, é centralizado na capital de São Paulo. Quem é do interior, então, não tem essa possibilidade. Porém, aqui na capital, então, existe a secretaria, as secretarias em si, né? Várias secretarias, tem a Secretaria de Orçamento e Finanças, tem várias secretarias que você pode até pesquisar, inclusive, no organograma do TJSP. Joga aí no Google que você vai ver organograma do TJSP, tem várias secretarias, tá certo? Então, a secretaria, ela funciona de uma maneira hierarquizada. Também é assim nos cartórios, mas vou te falar um pouco hoje da Secretaria do Tribunal de Justiça. Então, que é a parte de recursos humanos, digamos assim, né? Tem a parte de recursos humanos, uma das partes, né, dessas secretarias. Então, eu trabalho lá, nessa parte, na secretaria, uma das secretarias que existem, e aí existe toda uma hierarquia, a divisão de setores, certo? Então, é basicamente isso que eu vou te falar hoje. Então, existe o quê? Quando você entra como escrevente, certo? Você entra como escrevente. Daí, como é dividido lá dentro os setores do tribunal? Lá no tribunal, você, escrevente, sempre vai ser lotado em um setor, tudo bem. Agora, esse setor, ele pode ser dividido em seções. Então, um setor tem algumas seções. Essas seções é como se fossem setores também, mas o setor é um só, certo? E essas seções englobam esse setor. Aí, em cada uma das seções existe um chefe, chamado este de chefe de seção, tudo bem? Então, o setor existem seções e cada seção tem um chefe, que é o chefe de seção. Aí o conjunto dessas seções, que pode ser uma só, podem ser duas, três, quatro, aí varia bastante. Então, o conjunto dessas seções precisa de um chefe para comandar todas essas seções, digamos assim. Esse chefe é chamado de supervisor de serviço, tá bom? Então, o chefe dessas seções é chamado de supervisor de serviço. Daí, que é um setor, certo? O supervisor, então, é o chefe de um setor. E aí existem várias supervisores lá, existem vários supervisores, cada um de um setor diferente. Daí, para esse conjunto de supervisores que comandam alguns setores, existe o quê? O coordenador. Então, o coordenador é responsável pela, digamos, administração de todos esses setores, certo? Então, é o chefe de todos esses setores. E aí, que no caso se chama coordenadoria, tá bom? Coordenadoria. Só que essa coordenadoria também existem várias, então é tudo hierarquizado, existem várias. Essa coordenadoria faz parte de uma diretoria. Então, quem é o chefe da diretoria? O diretor. Então, vamos lá, o chefe da diretoria é o diretor, essa diretoria contempla várias coordenadorias, que tem o chefe, que é o coordenador, coordenadorias que contêm vários setores, que o chefe é o supervisor, e esses supervisores, esses setores, pode ser dividido em seções, e cada chefe se chama o chefe de seção, tudo bem? Aí ainda existe também o secretário, que como eu disse, a gente trabalha numa secretaria. Então existe o secretário. Então o nível mais alto, digamos,
dessa estrutura hierárquica da Secretaria do Tribunal de Justiça, é assim que funciona. Existe o secretário, tudo bem? Ele está lá acima, na estrutura hierárquica. Daí, dentro dessa secretaria existem uma ou mais de uma diretoria. Dentro dessa diretoria, uma ou mais coordenadoria. Dentro dessa coordenadoria, um ou mais setores, que é o supervisor, que é o chefe desses setores. E esse setor pode ter uma ou mais seções, que tem o chefe de seção. E aí existem os escreventes, que fazem sempre parte de uma seção, né? Ou pode fazer diretamente parte de uma supervisão, né? Que de um setor ou de uma coordenadoria, tudo bem? Ele pode ser lotado diretamente na coordenadoria sem ser um chefe também. Então, existem diversos trabalhos, tanto dos chefes como ali das pessoas que estão lotadas em seções. Então, agora só para você entender essa estrutura hierárquica, tá bom? Como eu coloquei até inclusive na capa do vídeo. Agora eu vou levar você aqui para a tela do computador para você ver a estrutura de remuneração. Então, são cargos de chefia que você pode, ao longo do tempo, lógico, ocupar, certo? Se você foi indicado internamente. E daí, eu estou falando exclusivamente desses cargos porque não é necessário, nesses cargos não é necessário você ser formado em direito. Então, com certeza, essa seria uma das principais perguntas que teria aqui no vídeo. É necessário ter formação em direito? Não. Não precisa ter formação nenhuma. Aliás, é claro que dependendo da formação que você tem, pode te ajudar internamente, porque você tem outros conhecimentos, tá certo? E aí te ajuda ali a coordenar todo o setor, a coordenadoria, a diretoria, que você possa fazer parte, possa ser o chefe lá no futuro. Então, pode fazer diferença nesse sentido, mas não é obrigatório, não tem requisito algum, tá certo? Basta você ser escrevente e aí ser indicado por algum motivo para assumir um cargo de chefia. Então eu vou trazer para vocês aqui um anexo, uma resolução de um anexo que mostra a estrutura remuneratória de todos esses cargos que eu falei e até de outros. Aí eu vou falar um pouquinho para você, tá certo? Vamos lá. Então olha aqui pessoal, estamos falando da resolução 102 do CNJ, anexo 3, estrutura remuneratória. Olha aqui, essa tabela aqui é de 1º de março de 2019, veja, então já é de um ano atrás. Provavelmente esse ano a gente vai ter uma atualização em breve, tá certo? Então vai começar agora, da data que eu tô falando aqui, gravando esse vídeo, que estamos em março, dia 15 de março, então vai começar agora por parte dos sindicatos e com o presidente do TJ, né, a discussão aí se vai ter algum tipo de reajuste salarial ou não, e aí isso impacta diretamente em todos os cargos em comissões ou funções de confiança, que é justamente o que a gente está falando aqui, ó, cargos em comissão e função de confiança, tá certo? Então eu vou te mostrar aqui todos esses cargos que eu falei. Veja, lembra que eu falei que um setor é dividido em algumas seções e existe o chefe de seção, certo? Que é o primeiro acima do escrevente, digamos assim. Que é esse aqui, pessoal, chefe de seção judiciário nível 1. Então, para quem está começando agora, se você assume agora o nível de chefe de seção, certo? Você começa neste cargo aqui e aí o seu salário passa para este aqui, ó, R$ 7.200, tá certo? Então, essa aqui é o primeiro cargo acima de escrevente. É a estrutura hierárquica, é o primeiro cargo acima. Depois, acima do chefe de seção, nós temos quem? O supervisor de serviço, nível 1, que passa para o salário de 11.800. Então, esse aqui já comanda um setor inteiro, certo? Que pode ter uma ou mais seções. Então, esse cara aqui, essa pessoa, pode ganhar R$ 11.800, é a base inicial, certo? Para quem começa agora neste cargo. Acima do supervisor, temos o coordenador nível 1, que aqui tem o salário de 12.900, quase 13 mil reais, tudo bem? Quase 13 mil reais. Acima do coordenador, aí já temos alguém que está quase lá em cima na estrutura hierárquica, que é o diretor. É o diretor de todas as coordenadorias que tem ali dentro de uma determinada secretaria. Esse diretor ou diretora tem o salário de R$ 14.500.
E ainda, se a gente quiser ir além, certo, temos os secretários. Só lembrando que a estrutura hierárquica do Tribunal de Justiça existem algumas secretarias. Secretaria de Gestão com Pessoas, Secretaria de Orçamento e Finanças, que a gente chama de SOF, e outras secretarias também. Tem a Secretaria da Magistratura, certo, que trata dos juízes. Então aqui a gente está falando das secretarias, todas essas secretarias que são subordinadas direto ao presidente do Tribunal de Justiça. Então o presidente basicamente é quem indica esse secretário. E este secretário, que está lá em cima na estrutura do TJ, ganha praticamente R$20 mil. Então olha só aqui todos os cargos de comissão e chefia, certo? Ou função de confiança que tem no tribunal. A gente pode até citar outros aqui que são bastante conhecidos, que são, por exemplo, os assistentes jurídicos, que estão lá na segunda instância, pessoal. Assistente jurídico está lá na segunda instância, auxiliando os desembargadores do tribunal. Estes caras aqui, essas pessoas ganham R$12 mil, mais de R$12 mil. Aí temos também os assistentes judiciários. Cadê eles aqui? Os assistentes judiciários que estão basicamente auxiliando os juízes, que são o pessoal aqui, auxiliar de gabinete judiciário, aqui, assistente judiciário, aqui, ó. Esse cara aqui ganha 7.200, é basicamente o relativo a um chefe de seção em termos de remuneração, certo? Então, o assistente judiciário ganha 7.200, o chefe de seção 7.600. Então é basicamente... Ah não, aqui ó, 7.200 também. Então é basicamente a mesma coisa em relação ao assistente judiciário ou chefe de seção. A diferença, pessoal, é que o assistente judiciário precisa ter formação em direito, assim como o assistente jurídico, certo? O assistente jurídico aqui, assistente jurídico também precisa ter formação em direito. Essas pessoas ficam lá nos cartórios, ficam auxiliando os juízes, ficam nos gabinetes de desembargador. Então é lá que essas pessoas ficam, tudo bem? Lembrando também, pessoal, os cartórios, que eu não falei aqui, também tem os seus chefes de seção. Tem supervisor, tem também coordenador, pode ter tudo isso também. Também os setores de distribuição judicial, que é o distribuidor, que distribui ali os processos, também tem esses chefes. Daí internamente lá a estrutura é um pouquinho diferente, mas também tem esses cargos de chefia que eu falei. Também, pessoal, as administrações dos prédios do tribunal também tem lá os seus escreventes, tem chefe, tem tudo isso, pessoal. Então só para você entender que não é necessariamente que tem só na secretaria aqui na capital, certo? Esses cargos em comissão, certo? Que não precisa ter nenhuma graduação em direito. Não é só na secretaria, também pode ter na prática cartorária, na administração do prédio, pode ter na seção de distribuição, então tem também esses cargos nesses casos. Tudo bem, pessoal? Então, espero que você tenha entendido. É algo mais curioso que de repente quando a gente está estudando não sabe, eu só fiquei sabendo disso quando eu entrei, de toda essa estrutura. É lógico que eu sabia que existiam os cargos de chefia, mas não sabia exatamente como funcionava, tá bom? Então é assim que funciona. No que diz respeito às secretarias, mas também lá nos cartórios tem uma estrutura ali, certo? E aí quem pode te dizer isso melhor é a pessoa que trabalha lá no cartório, lá na seção de distribuição, lá na administração do prédio do tribunal, que pode ter aí em qualquer lugar, inclusive no interior. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha te ajudado, que tenha sanado alguma curiosidade e que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer outras informações do TJ que de repente você não ouviu falar. Você só sabe ali do básico, né, que é um concurso bom, tal, não sei o que, mas não sabe de outras coisas que existem no TJ. Então se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo que aí você vai receber também a notificação de outros vídeos que eu for postar sobre o TJ. Tudo bem? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.